que a besta que era e já não é, ela também é a oitava, é também uma das 7 e caminha para a sua perdição. E as 10 pontas que tu viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas eles receberão poder como reis uma hora depois da besta. Esses têm todos o mesmo intento e darão sua força e seu poder à besta. Esses pelejarão contra o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e os que são com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. Disse mais o anjo: as águas que tu viste, onde a prostituta está sentada, são os povos e as nações e as línguas. E os 10 chifres que viste na besta, esses aborrecerão a prostituta e a reduzirão à desolação e a deixarão nua e comerão suas carnes e a queimarão no fogo. Porque Deus lhe pôs no coração executar o que é do seu agrado, que é dar o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande prostituta que reina sobre todos os reis da terra. E a besta que era e já não é, ela também a oitava. Vejam vocês, uma miudeza histórica sendo notada e combinada com reflexão, aclara muitas vezes pontos obscuros do Apocalipse. Até aqui, reparem bem, São João, evangelista, não tinha falado senão de uma besta de 7 cabeças. Agora, a esta mesma besta, chama ele oitava. E misturando as cabeças com as bestas, acrescenta: é também uma das 7. Na primeira volta cíclica, que é que nós vamos entender? Vamos logicar. O caso é que Maximiano Hercúleo
depois de renunciar ao império, tornou depois a reassumi-lo e foi chamado por isso Maximianus bis Augustus. De Maximiano, 2 vezes imperador. Basta consultar o livro histórico de Lactântio. Aqui o temos logo dobrado, em estado de se contar como o 8º, ainda que ele tivesse sido um dos 7. Só resta dificuldade, porque é Maximiano, aqui chamado a besta. Mas isto ficará resolvido pelo que se falou no capítulo 13, versículo 2, onde se notou que o leopardo, que representa Maximiano Hercúleo, foi com efeito o corpo da besta, que assim como o leão e o urso, isto é, Diocleciano e Galério, são a sua boca e os seus pés. Num certo sentido, portanto, é Maximiano chamado a besta, pois que ele é representado como fazendo em seu corpo, ainda que no outro sentido a besta inteira seja a besta considerada toda junta, não só com seu corpo, mas também com as suas 7 cabeças, com a sua boca, com os seus pés. E os 10 chifres, que são 10 reis? Antigo autor de um comentário sobre o Apocalipse, atribuído falsamente a Santo Ambrósio, e hoje se sabe que foi Berengário, claramente afirma que por esses 10 reis são designados 10 reinos pelos quais o Império Romano foi destruído. E esses 10 destruidores, conta ele assim: os persas, sarracenos, que tomaram a Ásia, os vândalos, que tomaram a África, os godos, alanos, suevos, que se senhorearam da Espanha, os lombardos, que conquistaram a Itália, os borgonheses, que conquistaram a Gália, os franceses, que tomaram a Germânia, os hunos, que se senhorearam da Panônia. São esses os 10 chifres, as 10 pontas. 10 chifres que representam 10 reinos. E agora? Que conforme os ciclos múltiplos, tudo isso muda, são 10 individualidades novas. Mudam os nomes das pessoas, mudam os lugares, mudam os nomes das nações. Do contrário, o Apocalipse seria mesmo um livro superado. Mas é preciso ver quem tem olhos de ver, e que ouça quem tem ouvidos de ouvir. O livro é atualíssimo e não há nada mais atual do que o Apocalipse de Jesus segundo São João. Mas diz ele, são 10 reis que ainda não receberam reino. Ora, no tempo em que o discípulo amado, o evangelista profeta, escreveu, esses reis destruidores não tinham realmente nada no império. E assim o reino que eles vinham buscar ainda não lhes tinha sido dado. Portanto, confere. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis que ainda não receberam reino. Mas eles receberão poder como reis uma hora depois da besta. Esses têm todos o mesmo intento e darão a sua força e seu poder à besta.
É o intento de se estabelecerem nas terras do Império Romano. Porque estes reis não são reis como os outros, que andam vendo como hão de engrandecer o seu reino com alguma conquista de país alheio. São todos uns reis sem reino, ou ao menos sem algum assento determinado da sua dominação, que andam vendo como se hão de estabelecer, como fazer um reino num país mais cômodo do que aqueles que deixaram. Nunca se viram no mundo tantos reis deste caráter como no tempo da decadência do Império Romano. E eis aí um caráter particular daquele tempo. Mas os outros ainda são muito mais admiráveis. E darão a sua força e seu poder à besta. Os seus exércitos hão de andar a soldo de Roma e na aliança dos seus imperadores. Este é o segundo caráter destes reis destruidores de Roma. E o sinal da próxima decadência desta cidade, noutro tempo tão vitoriosa e triunfante. Achar-se ela por fim reduzida a um tal ponto de fraqueza, é que já não podia formar exército senão de tropas bárbaras, nem sustentar o seu império senão valendo-se dos mesmos que a vinham invadir. As histórias de Orósio, de Zósimo, de Procópio, de Jornandes dão testemunho de que no tempo de Constantino, de Juliano, de Valente, de Graciano, de Teodósio o Grande, de seus dois filhos, Arcádio e Honório, eram os godos, eram os vândalos, eram os suevos, eram os alanos, eram os francos, os érulos, os lombardos, não só os aliados do Império, mas também os generais dos seus exércitos e ainda os guardas do corpo dos imperadores. Parece incrível, mas no tempo de Teodósio o Grande, podia tudo no Império um tal de Argebasto, que era chefe dos francos. O próprio Alarico, o godo, vencedor de Roma, era um dos seus condes, era um dos principais oficiais do Império, a quem Honório tinha feito seu capitão-general. Era a vergonha total daquela que tinha sido a dominadora do mundo, que achava que seu reino não teria fim. O poder romano era inconfundível, indestrutível, incomparável. E agora, nas voltas cíclicas seguintes, é que vocês pensam que vai acontecer aos modernos impérios de Roma? O que é que aguarda os impérios romanos? O que veio na primeira volta cíclica foi até uma coisa assim chamada perfumaria, perto da hecatombe que vai arrasar o mundo. Como é que os poderosos vão se tornar fraquinhos, fraquinhos, e vão rastejar diante dos humildes, que eram alvo do seu deboche, da sua bravata, da sua força, do seu poder. Que Deus dispôs no coração executarem o que é do seu agrado, darem o seu reino à besta até que se cumpram as palavras de Deus. E vão se cumprir. Homem poderoso, nação poderosa, que é isso? Quem é que tem poder neste mundo? Que nação é poderosa? Deixará de ser daqui a pouco. Poderoso só Deus,
ou aquele que está com a força de Deus. E esse é o trabalho da LBV, unificando, amando, botando em harmonização as 4 revelações do Cristo de Deus, que nada é dos homens, tudo é de Deus e vai voltar para Deus. Por isso nunca me intitulei autor de nada. A LBV é do Cristo. As 4 revelações são de Jesus. Este Apocalipse é dele, o Divino Mestre, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Isto me alegra muito. Saber que há muita gente tomando conhecimento, ouvindo essas gravações por todas as emissoras ligadas à LBV, porque são ordens de Jesus. Nós não somos nada, não valemos nada, por isso não inventamos nada. Tudo é dele, a explicação é dele, o alertamento é dele, somos meros estafetas, meros instrumentos e nada mais. Ora, este Apocalipse é de Jesus. Se Jesus o deu, não foi para apavorar ninguém, mas para prevenir. Meninos, não brinquem porque a vida não brinca. Cada um vai receber de acordo com as suas obras. Nada menos, nada mais. Você pode enganar a humanidade, e há quem o faça com muita mestria. Há verdadeiros mestres, entre aspas, conjugando o verbo rapio. Mas não adianta você enganar ninguém se não engana Deus. Você não pode transgredir a justiça divina. A justiça humana pode errar, mas a de Deus não erra, não. E também, se a justiça humana errar levianamente, será retificada e os juízes serão julgados pelo único juiz infalível, que é o Cristo de Deus. Parabéns à mocidade legionária, que prova que estará aí mesmo comandando o mundo na hora do Armagedon, naquela hora convulsa. Nossa brava gente legionária estará apta a comandar o Brasil e a colocá-lo na vanguarda do mundo. Que a paz de Deus esteja em nosso coração. Que todos sintam que é chegada a hora de acabar com as palhaçadas, com as inutilidades, as calúnias, as difamações, as maldades, que Jesus já vem ali para dar a cada um de acordo com as suas obras. Se você que sofre, você que está doente, ou desesperado, ou vacilante, por que tudo isso? Deus está aí a seu lado. Se você tiver fé na presença de Deus, no poder de Deus, seja o que for, você vai vencer. Para Deus não há moléstias incuráveis. Quando o médico humano lhe disser é incurável a sua moléstia, lembre-se então do médico divino. Ele nunca lhe dirá isso. Ele perguntará apenas: crês que eu posso curar-te? Se disseres, irmão, eu creio como aquele cego, Bartimeu, ou como aquele leproso, ele então dirá: seja feito conforme a tua fé. Não desanimar, não se deixar cair, não rastejar diante do mal, nada temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?